TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Um programa que você já sabe é apresentado ao vivo toda terça-feira. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana é ao vivo na terça e a nossa reprise é no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é terça, hein? A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você uma programação ao vivo, onde você, telespectador que está em casa, pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, se informando e, acima de tudo, com assuntos relevantes no seu dia a dia. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de março, hoje é dia 28, já estamos fechando o primeiro trimestre de 2023. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2023, eu recebo o fisioterapeuta Henrique Carvalho de Souza. Nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo, sobre a questão da articulação temporomandibular e também sobre a disfunção. Henrique Carvalho, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado, Samuel do Vale, boa noite para você, boa noite para todos em casa. Muito obrigado ao programa Amostra Grátis por mais esta brilhante noite, né? Que bacana, eu quero aqui já de antemão agradecer aqui a sua presença, a sua participação em nome da direção da TV Candidez, que muito nos ajuda a fazer aqui o programa, em nome de toda a equipe da Viso Esporte também, e que traz não só essa colaboração com a sua presença, mas traz também informações importantes, né, pela sua experiência já de mais de 20 anos aí como profissional da fisioterapia. Você já contou um pouco da sua história aqui quando você esteve conosco pela primeira vez. O Henrique, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, e talvez esse tema de hoje, às vezes alguma está olhando ali agora esse tema, que tema é esse? Articulação e disfunção temporomandibular. Como é que você pode explicar o que é esse tema de hoje e o que o telespectador deve saber logo de cara nesse nosso primeiro bate-papo, Henrique? Então, Samuel, a articulação temporomandibular, né, a sigla ATM, né, que muita gente conhece, é o nome da articulação da face, né, a articulação que é responsável pela mastigação, pela fala, né, então a ATM seria a articulação temporo, que vem desse osso lateral que a gente tem no crânio, que é o osso temporal, mandibular, que é a mandíbula. Então, seria o encaixe da mandíbula no osso temporal, né? que daria o nome de ATM, ou articulação temporomandibular, né? É uma articulação que a gente tem um trabalho simultâneo, né? Esquerdo e direito, é a única articulação do corpo que consegue fazer isso, através da mandíbula. Ao mesmo tempo, né, são idênticas. É uma articulação que ela é muito complexa, ela possui um disco articular, um disco interno, ela possui musculaturas muito fortes, possui ligamentos intraarticulares, cápsula, possui líquido por dentro, inervações importantes muito próximas. Então, é uma articulação muito complexa de ser estudada, de ser trabalhada e quando a gente tem alguma disfunção, quando a gente tem alguma alteração em algum desses componentes, daí vem o nome de disfunção temporomandibular, ou seja, uma alteração dessa estrutura causando uma dor ou alguma ardência ou tem outros fatores também, outros sintomas também importantes. Então, quando tem uma alteração, é chamado de DTM, ou disfunção temporomandibular, né, na articulação temporomandibular.
E tem uma idade certa para começar a aparecer esse tipo de problema, na questão da ATM, por exemplo? Olha, geralmente não tem uma idade descrita assim, da maior parte dos casos, tem uma média, né? A média dos casos vem na idade média, né? De 35 anos até 50 anos, que é uma idade onde a gente está trabalhando muito, casa, tem filhos, ou seja, as obrigações aumentam. É uma patologia que ela anda muito com os fatores emocionais, com os fatores somatoemocionais que a gente fala, né? Então, essa fase média da nossa vida, a gente junta muitos transtornos, né? Tanto relacionados à casa, a trabalho. Então, é uma época que a gente normalmente fica um pouco mais ansioso, um pouco mais tenso. E isso pode proporcionar uma facilitação de uma disfunção. E essas causas das dores, do que diz respeito à ATM, Henrique, o que você pode comentar para a gente? Olha, as dores de ATM, quando a gente fala ATM, é num complexo geral, né? Mas ela pode ser causada pelo disco articular, né? Que seria uma alteração de posição desse disco. Ela pode ser causada pela musculatura, que a gente denomina como mialgia. Os músculos mais comuns de causar dor seriam o masseter, que é essa região da face, o temporal, que é essa região mais superior, né? Então, quando eles estão muito tensos, eles acabam puxando a cabeça da mandíbula, né? O côndilo mandibular, para trás e comprimindo estruturas importantes que podem desencadear dor. A própria articulação, o entorno da articulação, pode causar uma inflamação por atrito, né? Uma artralgia local, né? Ou então um desgaste crônico. Se a pessoa tem uma alteração de posicionamento da mandíbula a longo prazo, isso pode causar uma disfunção crônica, uma artrose, por exemplo, né? Eu falo que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar essa articulação porque ela é muito pequena, né? Mas para facilitar, às vezes eu falo com meus pacientes para imaginar tipo um joelho, né? Que é mais fácil, a gente tem mais conhecimento do joelho. Então ele funciona como um joelho, ele tem um menisco, ele tem um líquido sinovial e qualquer alteração que tenha nesse encaixe, né? Qualquer alteração mecânica que tenha nesse encaixe pode criar uma disfunção, né? E aí esses nomes eles vão modificando de acordo com qual estrutura que está com o quadro inflamatório, com o desgaste. Muito bem, ainda nesse primeiro bloco, daqui a pouquinho eu vou chamar aqui algumas fotos, já viu, Carlos? Mas eu gostaria que você respondesse antes das fotos, como é que é feita a questão da avaliação da articulação temporomandibular? Então, Samuel, inicialmente a gente faz algumas perguntas para o paciente, né? A gente colhe uma história dele do contexto atual, né? De quando começou essa dor, como ela começou, né? Depois a gente faz uma análise, seria uma análise física, onde a gente faz alguns testes que são bem específicos, testes da própria articulação, lembrando que normalmente quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente não olha somente a articulação, a gente olha o contexto corporal global, né? E isso é importantíssimo ser falado, porque foi uma grande mudança da fisioterapia de anos para cá, né? E hoje a gente vê uma resposta mais rápida quando a gente trabalha esse contexto global e não só local, né? Então a gente inicia a avaliação do paciente de uma maneira mais local, fazendo teste de palpação, testes de abertura, teste de fechamento, ver como está o deslocamento da mandíbula, ver como está o posicionamento dos dentes, né? Então a gente faz uma análise craniana relacionado mais à TM propriamente dita, e depois a gente aborda todo o contexto corporal global. Então a gente olha se esse paciente ele tem uma pisada errada, se ele tem alteração de nível do quadril, se ele tem escoliose, se ele tem alteração de crânio, se ele já teve traumas passados, né? Tem alguns pacientes que já tiveram acidente de carro, traumatismos laterais, isso pode influenciar também na articulação, na dor na articulação. Se tem queixas de dor de cabeça, zumbidos, né? Outros sintomas que podem estar relacionados a esse fato, para depois a gente traçar uma conduta de tratamento. Legal, já que você falou na questão do tratamento, eu vou pedir o Carlos que coloque algumas fotos para a gente, você comenta como é que é feito, na verdade, na prática, a questão da parte da fisioterapia no que diz respeito à ATM.
E você completa para a gente aí as fotos que vão a seguir, por gentileza, meu caro fisioterapeuta Henrique Carvalho. Aí, no caso, é um exercício que essa paciente, na verdade, é uma paciente só para foto, né? Então, a foto foi permitida por isso, né? Seria um reforço de um movimento de abertura, no caso de um paciente que tem uma fraqueza muscular para esse tipo de movimento, onde a gente faz uma resistência inicialmente muito sutil, com os dedos, né? E depois a gente vai aumentando um pouco essa resistência e pode também ser feita com algumas faixas elásticas. Nessa fotografia mostra uma técnica de mobilização articular, né? Onde a gente coloca o polegar no último dente e faz uma força suave para baixo para abrir o espaço articular. Nos casos de patologias que tem compressão de disco, funciona muito bem, dá um grande alívio para os pacientes. Essa aí é a mesma imagem, aí um posicionamento, aberta, né? E aí já é uma técnica da osteopatia, uma técnica complementar, onde a gente faz uma manipulação das vértebras cervicais para alívio de tensões musculares, né, de musculatura da cervical, e radiações, pacientes que têm radiações neurais, né, da cervical para cima, da região do crânio, dores de cabeça. Essa fotografia, ela mostra a gente trabalhando a região occipital, né, região posterior do crânio. Então, é um relaxamento de toda a musculatura suboccipital. Pacientes que normalmente têm disfunção temporomandibular têm muita dor na região da nuca, muita tensão na região do pescoço, na região dos ombros, né? Muita dor de cabeça, e essa técnica ela ajuda muito a relaxar todos esses tecidos. Essa é uma técnica que trabalha relaxamento da musculatura que envolve a calota craniana, a articulação esfenoide, também são técnicas da osteopatia, né? Essa é uma técnica manipulativa cervical, que ajuda também a pacientes, por exemplo, que têm disfunção mandibular e associado a questões discais de coluna cervical, ou tensões na região do forame jugular, que é a região posterior do crânio, tem um alívio grande. E essa é uma técnica de manipulação torácica, é o início da técnica de manipulação torácica, né, o posicionamento inicial. E aí, muitos pacientes que têm alteração de postura podem ter alterações de disfunção temporomandibular. Geralmente a gente faz uma análise grande para saber aonde fazer esse tipo de tratamento, né? Em qual local o paciente precisa fazer esse tipo de tratamento. Mas quando a gente faz uma técnica torácica, a gente vê que o paciente tem um ganho muito grande de mobilidade e alívio de dor cervical. Aí seria um tratamento de tração, né, da região cervical, relaxamento da musculatura occipital, e também proporciona um grande alívio de dores tanto faciais quanto dores de cabeça. E essa é uma manipulação da região de quadril, região sacral, região de ilíaco. Tem muitos pacientes, como eu falei, que têm alterações globais, né? Então, alguns pacientes, vou dar um exemplo, podem ter, por exemplo, uma disfunção dos pés e isso gerar uma alteração em cadeia que chega até lá na cabeça do paciente, chega até lá na TM. Então, a causa específica pode não ser lá na TM, pode ser, por exemplo, como nessa fotografia, nos pés, né? Um paciente que tem uma alteração de mobilidade, né, que a gente chama de hipomobilidade, seria uma rigidez na região dos pés, né, ao andar, ao fazer sua atividade física, ele pode desencadear tensões, e essas tensões elas vão em forma de cadeia superior, né, chegando até a região cervical e criando uma dor temporomandibular. Aí seria uma análise só na região, na questão da avaliação, uma análise de como comporta a região cervical na hora da flexão, né? A gente vê como estão posicionamentos das vértebras, se tem alguma escoliose, né? Então seria uma análise inicial. Bacana. O Henrique, para a gente finalizar esse bloco, o que acontece se a TM não for tratada, por exemplo? Por exemplo, o paciente ele pode ter algum problema no futuro se essa questão da articulação temporomandibular não for tratada? Olha, pode. Normalmente, as pessoas, elas iniciam sintomas de forma leve, né? Então, a maioria das pessoas, elas têm um sintoma de estalo, quando abre, quando fecha a boca. Elas têm alguma dor local, quando aperta a região da TM, sente um dolorimento, ou tem uma dificuldade de mastigação, ou tem uma dor de cabeça
que seria mais na região lateral. Então, inicia com um sintoma leve. Muitas das vezes a pessoa não procura ou um dentista, né, ou um fisioterapeuta, para poder fazer uma análise, e aí acaba se tornando uma patologia um pouco mais crônica. E a partir dos dias, né, essa patologia, ela se torna um pouco pior, né? O disco desloca um pouco mais, a musculatura fica mais tensa, e ela pode se tornar um pouco mais crônica, o que fica um pouco mais difícil de tratamento, ou um tratamento mais prolongado, né? As patologias iniciais, quando o paciente nos busca, elas têm um prognóstico muito rápido, né? Muitas das vezes o paciente, quando nos procura por dor, a gente consegue resposta de 1 a 3 sessões, uma resposta muito grande. Um paciente crônico, às vezes demanda um pouco mais de tratamento, né? Às vezes uns 20 atendimentos, 15 atendimentos, para ele conseguir uma resposta interessante, né? Então, o tempo de tratamento, ele anda muito junto com quando o paciente nos procurou, né? A forma inicial que ele nos procurou. Bacana, olha só, nós estamos recebendo hoje o fisioterapeuta Henrique Carvalho de Souza, Fisioesporte. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, hein? Na sequência do programa, que é ao vivo. Algum dia, então você sabe o que é a alegria de receber um ovo de Páscoa na Páscoa. Por isso que hoje nós contamos com você. Nós somos Amigos do Próximo, uma associação sem fins lucrativos que leva alegria e amor para diversas crianças assistidas em Divinópolis. Nós demos início agora à Páscoa Solidária e contamos com você para fazer essa ação acontecer. Você pode contribuir doando o valor que for mais leve para você através do Pix e convidando alguém para doar junto com a gente. Vamos? TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. Agora há pouco rodou aí o VT do Complexo de Saúde São João de Deus. O Carlos vai colocar pra gente aí, agradecendo mais uma vez a toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus. Nós tivemos ontem aqui em Divinópolis, no próximo bloco a gente vai chamar o VT. O Complexo de Saúde atende não só Divinópolis, mas também a várias cidades da macro-região oeste. E desde 2016 à frente com a diretora-presidente Elis Regina Guimarães, e que vem a cada dia, a cada ano, numa nova fase de atendimento ao seu paciente, ao seu cliente. Um abraço para toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus, que apoia aqui a TV Candidez. Muito obrigado aí ao Carlos. No próximo bloco eu vou chamar uma reportagem que aconteceu ontem. A equipe da TV Candidez esteve presente no lançamento da ampliação do CTI adulto. Na verdade, o projeto contempla 30 leitos, inicialmente vão ser 10 leitos inaugurados. Na semana passada eu falei aqui do Natal Luz de Gramado e eu vou dar uma dica importante para você, que é o Sonho de Natal. O Carlos vai colocar umas fotos para a gente, o Sonho de Natal, que é da cidade de Canela,
que vem produzindo recordes ao longo dos anos. Milhares de pessoas passam pela temporada de Natal em Canela, se encantando com a programação e também com a decoração. É um evento singular, familiar, lúdico e repleto de efeitos visuais e de alta tecnologia. Sonho de Natal, hein? É o 36º Sonho de Natal, que promete levar muita alegria para as ruas de Canela e maravilhosas recordações. De 27 de outubro a 20 de janeiro. Obrigado aí ao Carlos e toda a equipe. Nas próximas semanas a gente vai trazer aqui mais detalhes desse Sonho de Natal e do Natal Luz Gramado. De volta com o meu entrevistado dessa noite, Henrique Carvalho de Souza. Fiz esporte aqui na cidade de Divinópolis, Maranhão 861. O Henrique, para falar de ATM e DTM, o fisioterapeuta tem que buscar aí, digamos, um curso, eu não sei se é uma especialização, você pode falar para a gente? Não basta sair da faculdade como fisioterapeuta e já entrando... Não. É praticamente uma outra jornada de estudo. Uma outra jornada de estudo. A gente tem na faculdade uma base, né, em disfunção temporomandibular, mas quem realmente quer seguir o tratamento e os estudos tem que buscar algumas informações adicionais pós a faculdade, né? Então, tem muitos cursos de ponta, tem muitos cursos que buscam informações científicas para a gente, que é o principal, né? Então, tudo que a gente faz no dia a dia é baseado na ciência, né? E a ciência, ela está em constante movimento. Então, a gente tem que sempre correr atrás de novidade, buscando atrás os cursos, né? Que são os cursos de grandes pesquisadores, de grandes profissionais que publicam artigos a cada dia, né? Porque tanto as técnicas de avaliação quanto as técnicas de tratamento, elas vão modificando ao longo do tempo, né? Então, muitas técnicas que eram utilizadas alguns anos atrás, alguns estudos já mostraram de que não funciona tanto, que não é tão eficaz. Daí, outros pesquisadores trazem novas técnicas que são muito melhores para resultado com o paciente e aí a gente passa a fazer aquela técnica. Então, a gente tem que sempre estar buscando. Então, existe a especialização, né? E existem os cursos de formação, né? Que são cursos muito importantes, que são cursos que são vários dias, né? Estudando a patologia para que a gente tenha tanto a parte teórica quanto a prática, né? Para que a gente possa fazer no paciente com muita segurança, né? Você já contou um pouco aqui da sua história no programa passado, você até recebeu aqui uma homenagem, né, dos seus amigos e principalmente os parceiros de trabalho. Você já está com quanto tempo já como fisioterapeuta aqui em Divinópolis? 20 anos. 20 anos. E muito mais do que também tratar a fisioterapia no geral, é o paciente encontrar um resultado positivo no que diz respeito à ATM e na DTM. E esse resultado positivo, ele vem a longo prazo, ele vem a médio prazo, ou isso vai depender de cada caso, de cada paciente, do histórico, até da idade dele? Isso depende de cada caso. A gente fala que a disfunção temporomandibular tem pacientes que têm uma patologia muito leve, uma artralgia, por exemplo, que é só uma dor local, né, por algum estresse, né, estresse emocional, que possa ser um período curto, às vezes a pessoa aperta os dentes à noite, na hora de dormir, por exemplo, pode ter uma tensão muscular. Então, esses fatos são um pouco mais simples, né? Essas patologias são mais simples da gente tratar, são mais rápidas, mas também tem os pacientes que têm alterações importantes na mordida, importantes no posicionamento da mandíbula. Isso pode ser porque ele tem uma alteração postural importante ou tem um hábito vicioso. É interessante falar nisso, que a gente chama de hábitos parafuncionais, né? Tem pacientes que têm, por exemplo, disfunção temporomandibular, porque tem mania de roer a unha sempre de um lado só, ou fumar um cigarro de um lado, morder tampa de caneta, colocar a mão no queixo para descansar o rosto, né? Então, esses hábitos parafuncionais, né? Dormir com a mão no queixo, né? Ou dormir com a mão debaixo aqui do rosto, são hábitos muito ruins que vão fazer com que a patologia fique crônica, né? Porque ele está dando um estímulo diário, um estímulo errado diário. Então, esses pacientes, a gente trabalha em cima dessas alterações também de hábitos. Mas os pacientes crônicos, né, com patologias de desgaste de disco, artrose, né, uma alteração mais importante, demanda um pouco mais de tempo, porque além da gente melhorar a dor do paciente, desinflamar a articulação, a gente tem que fazer todo o ajuste mecânico.
né, que isso leva um pouco mais de tempo. Então, muitas das vezes o paciente ele tem um alívio rápido nas primeiras sessões de dor, mas a disfunção, a alteração mecânica, ela vai precisar de mais atendimentos para que a gente possa organizar todos os tecidos, né, dependendo de cada paciente. Legal, a Carla está mandando aqui um abraço para você, está acompanhando aqui o programa. Parabéns para o Henrique, excelente profissional com muita experiência para tratar disfunções da ATM. Um abraço, Carla, obrigado pela sua mensagem. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo tema de hoje. Pergunte ao doutor Henrique, a respeito de crianças, podem também apresentar esse problema? A pessoa não quis se identificar, vamos ver como é que o Henrique responde. Olha, crianças pode aparecer, mas normalmente crianças de uma idade um pouco maior, né, bebês praticamente não. Normalmente a gente vê uma disfunção mandibular de dor mesmo em crianças, é um número muito pequeno, né? Mas pode estar relacionado, por exemplo, ao hábito parafuncional, como eu disse agora, uma mania errada, ou alguma alteração, por exemplo, de escoliose, né, que seria essas alterações de curva de coluna, ou pequenos traumas, né, traumas sociais, por exemplo, acidentes, né? A gente atende muito paciente com disfunção mandibular também pós-traumático, né? Acidente de carro, então caiu de algum lugar mais alto, fraturas faciais, tudo isso provoca uma disfunção temporomandibular, né? Crianças pode ter, mas em poucos casos. Olá, Samuel, boa noite. Peça ao Henrique para reforçar para a gente quais são os sintomas, o que nós devemos ficar atento com relação à DTM, a disfunção. Deixa eu ver aqui quem está se identificando. José Gonçalves, do bairro Porto Velho. Obrigado a todos do bairro Porto Velho pela participação. O programa é ao vivo. Muito bem. Os principais sintomas podem ser dores locais na articulação temporomandibular, dores de cabeça, zumbido, tamponamento no ouvido, dores irradiadas para a face, dores irradiadas para o pescoço, dificuldade de mastigação, dificuldade de fala, dificuldade de abertura de boca, estalos contínuos na articulação, estalos com dor. Normalmente esses são os sintomas mais comuns que a gente vê. Olá, Samuel, boa noite. Na questão do bruxismo, uma placa pode resolver a questão? Amanheço com dor nos dentes. Obrigado, estou aqui acompanhando o programa, parabéns. Foi no geral aqui a pergunta, e tem uma relação do bruxismo com a DTM? Olha, Samuel, tem uma relação, mas não direta. Assim, tem pacientes que podem ter o bruxismo e podem ter a disfunção temporomandibular, mas a gente normalmente fala que o bruxismo ele não é causador da disfunção temporomandibular, né? A disfunção temporomandibular pode não causar o bruxismo, mas pode estar associado, né? O bruxismo seria o apertamento dentário com movimentação, né, involuntária, né? E isso cria, num paciente, uma tensão muito grande muscular local, mas também cria desgastes dentários, né? Então, muitas das vezes, o paciente ele tem que ser acompanhado pelo fisioterapeuta, mas tem que ser acompanhado pelo dentista também, né? O dentista ele faz a análise oral, ele faz os ajustes oclusais necessários, né, a fabricação de uma placa oclusal, né, então a placa miorrelaxante. Então o trabalho multiprofissional, né, ele é importantíssimo no caso de um paciente com uma disfunção temporomandibular. A gente vê em consultório que os pacientes que normalmente têm um acompanhamento com dentista, fisioterapeuta e algumas das vezes até psicólogo ou fonoaudiólogo, né, eles têm uma resposta muito mais rápida e muito mais eficaz, porque aí a gente consegue tanto trabalhar as alterações, que no caso da fisioterapia são posturais, alterações biomecânicas, né, disfunções biomecânicas, alterações musculares locais. A gente trabalha isso junto com o dentista, fazendo todo o trabalho da odontologia, que é maravilhoso, ou da fono, no caso de uma alteração importante de fala, ou do psicólogo. A maioria dos pacientes que a gente recebe, né, isso não está sendo só na disfunção mandibular, está sendo na ortopedia num contexto geral, andam muito junto com as questões de ansiedade, né? Então, os pacientes eles têm alteração de ansiedade, depressão,
né, uma grande parte. E, então, o psicólogo é uma peça importante também nesse tratamento. O Henrique, eu estou recebendo aqui perguntas relacionadas como é que vai ser essa primeira abordagem de quem suspeita ter uma ATM ou uma DTM. As pessoas, no geral, perguntam se é necessária uma consulta realmente com o fisioterapeuta antes de iniciar o tratamento. Como é que você resume para a gente esses questionamentos? Não, assim, é necessário uma avaliação inicial, né? Ele pode vir ao fisioterapeuta, né, em primeiro momento, ele pode ir ao dentista também ao primeiro momento, né? No caso do fisioterapeuta, a gente vai fazer uma análise global para saber se a causa possível daquela disfunção é alguma alteração mecânica, muscular ou postural e trabalhar em cima disso, mas geralmente a gente encaminha esse paciente também para o dentista, para que o dentista faça a análise dele da oclusão, a análise odontológica, né? E complemente o trabalho, né? Ou vice-versa, se o paciente for direto ao dentista, muitas das vezes quando o dentista avalia o paciente e nota que a alteração que ele tem na disfunção não é somente local, que tem algo a mais, ele encaminha para o setor de fisioterapia, né? Hoje em dia, está sendo o trabalho da odontologia com a fisioterapia, no caso das disfunções mandibulares, ela está sendo muito junta, né? A gente tem um contato muito direto um com o outro, né? Os profissionais. Então, isso facilitou muito um diagnóstico preciso e também facilitou um prognóstico melhor. Legal. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns, o Henrique é uma grande referência, excelente profissional. Pessoa que não quis se identificar está mandando um abraço para você. Tem aqui mais uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber, de perguntar ao doutor Henrique se é normal a minha ATM estalar quando eu mastigo. Às vezes o estalo vem acompanhado de muita dor. Muito obrigado e parabéns aí pelo programa. Então, não é normal, né? É uma disfunção, né? Essa é uma articulação que já está dando um sinal de que precisa ser trabalhada, né? De que precisa ser avaliada. Os estalos normalmente são relacionados aos discos articulares, né? A gente, dentro da articulação, né, como eu falei, a gente tem a mandíbula e tem o osso temporal e a articulação fica nessa região. Em cima dessa articulação, a gente tem um disquinho. E esse disco, normalmente, quando a gente faz a abertura de boca, ele vai para frente. Quando a gente faz o fechamento da boca, ele retorna. Muitas das vezes, por alteração dessa mecânica, esse disquinho ele fica comprimido. Então, ele fica com uma dificuldade de ir para frente e uma dificuldade de retorno, né? E aí, quando o paciente faz a abertura com essa dificuldade, esse disquinho ele faz o caminho dele, porém ele faz comprimido, né, exprimido. E aí, na hora que ele passa para frente com essa dificuldade, ele dá um pequeno salto. Então, ele faz clac, ele faz o barulhinho. Ou na abertura e no fechamento, ou somente na abertura, ou somente no fechamento. Isso depende de cada paciente. Mas o estalo com dor já é sinal de que precisa realmente fazer uma avaliação detalhada para saber qual é a causa dessa alteração, a gente buscar qual é a causa dessa alteração. Bacana. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Aguinaldinho, do bairro Afonso Pena. Foi ex-jogador do Palmeiras durante muito tempo, está acompanhando aqui o programa. Estou recebendo aqui mais mensagens aqui de você. Quem está te mandando um abraço aqui é a Rejane. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns aí ao excelente profissional Henrique. Aqui é a Rejane. Rejane foi nossa colega lá na Prefeitura de Divinópolis. Gostaria de saber se a dor da disfunção temporomandibular pode ser confundida com neuralgia do trigêmeo ou vice-versa. Acho que deu para você captar aqui a pergunta da Rejane. Como é que você pode responder a ela? Talvez outros telespectadores também que estão querendo saber. Sim, sim. Rejane, normalmente a disfunção temporomandibular é relacionada à própria ATM. Seria uma alteração desse complexo articular, né? O nervo trigêmeo, ele fica muito próximo da articulação. Ele sai nessa região e formam 3 ramos, né? Um vai para a região dos olhos, outro vai para a região do maxilar, outro da mandíbula. E muitas das vezes o paciente que tem uma disfunção mandibular, pelo quadro inflamatório ser muito grande, pelas tensões musculares em torno serem muito grandes, podem também atingir a inervação do trigêmeo, causando a nevralgia do trigêmeo, né? Lembrando que a nevralgia do trigêmeo é uma dor horrível, né? É dita como a pior dor existente, né? Por pegar exatamente 3 ramos neurais, né? Então, o paciente com uma disfunção, ele pode ter uma nevralgia do trigêmeo, ou a nevralgia do trigêmeo pode vir por outros fatores e o paciente não ter a disfunção. Pode ser apenas uma tensão muscular, né? Uma alteração
da inervação propriamente dita por algum motivo, uma herpes, por exemplo, né? A gente vê alguns casos assim. Então, ele pode estar associado ou ele pode estar vindo separadamente. O tratamento da nevralgia do trigêmeo, a gente avalia qual que seria o principal motivo nessa mecânica próxima da TM. Então, a gente avalia a musculatura, avalia a saída da inervação, região cervical, isso tudo que a gente trabalha e, com certeza, a gente tem uma resposta interessante em cima da nevralgia. Algumas vezes, alguns pacientes muito graves, pode ser que tenha o acompanhamento médico, né, com o uso de medicamentos, isso junto com o serviço da fisioterapia. Mas a gente tem boas respostas com o trabalho da fisioterapia. Henrique, ainda nesse bloco, vamos mostrar aí algumas fotos, Carlos, o que diz respeito à disfunção temporomandibular, e você explica para a gente, por gentileza? Essa foto mostra bem esse complexo que é a disfunção mandibular e o quanto as musculaturas, né, da mandíbula, do maxilar, elas têm uma ligação direta com a cervical, né? Então, você vê lá que as musculaturas que saem do pescoço, que saem dos ombros, eles têm uma ligação direta no crânio, tem uma ligação direta na região da mandíbula. Então, é muito comum a gente encontrar pacientes com a disfunção mandibular, né, com a alteração dessa mecânica, e a causa não ser somente nessa região, ser uma causa à distância. Né? Um paciente que, por exemplo, tem uma tensão de esternocleidomastóide, que é essa musculatura lateral, que vai lá da cabeça até embaixo nos ombros, pode fazer com que a cabeça incline ou rode, e aí vai causar uma alteração de posição da mandíbula. E isso facilita a disfunção mandibular aparecer. Então, é uma figura bem complexa. Essa figura mostra esses componentes que eu disse para vocês, né, onde a gente pode ver ali o côndilo mandibular, que seria a parte onde encaixa lá no crânio, né, o osso temporal formando a articulação temporomandibular, né, e o disquinho, que é o disquinho que normalmente foge um pouco, né, da posição quando o paciente tem uma disfunção. Essa articulação dá para ver mais clara ainda o disco, né, ela está destacando o disco articular. Né, fica na cavidade, né, cavidade do osso temporal, e esse disco, ou algumas pessoas falam menisco, né, ele tem uma mobilidade, ele é um pouco aquoso, né, ele tem uma fluidez. E muitas das vezes o paciente ele vai ficando crônico, ele vai comprimindo com a mandíbula esse disco, né, com força da mastigação, apertamento dentário, por exemplo, ou tensões musculares muito grandes, aperta esse disco a ponto dele perder essa aguinha dentro dele. Então, ele vai ficando um disco magro, seco, e aí ele tem mais dificuldade de movimentação para frente e para trás. E aí causa os estalos, causa as dores, né, e as disfunções propriamente ditas. Essa figura mostra dois músculos muito importantes que a gente trabalha direto na clínica. Essa musculatura de baixo que fica na face, perto da bochecha, a gente denomina como masseter. A região de cima, o temporal, são dois músculos de fechamento da boca e que normalmente quando a gente está passando por um período de estresse, um período de alterações emocionais ou alguma mastigação errada, por exemplo, um paciente que tem falha dentária de um lado, ele pode exigir mais esses músculos se ele mastigar só de um lado. Né? Então, o paciente que tem uma falha à esquerda, ele vai mastigar sempre à direita. Então, um paciente que tem algum hábito errado ou uma falha dentária, alguma disfunção mecânica na TM, ela pode exigir de forma excessiva desses músculos. E aí causam tanto dores musculares, essa figura demonstra bem isso, né? Que são locais, né? Mialgias, né? Como a longo prazo fazer uma alteração na estrutura articular. Normalmente quando o paciente chega no consultório, ele chega bem próximo dessa figura, né? Com muita dor, com a mão no rosto, com dificuldade de falar, com dificuldade de abrir a boca, né, com sensação ruim de tristeza, né? Aí mais uma figura mostrando o disco articular. Muita gente pode estar passando por um problema e nem saber que é uma questão de uma disfunção temporomandibular. Sim, acontece. Vai alimentando, pode pensar que é uma outra questão. Ô, Henrique, eu vou ter que chamar o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai vir para o nosso último bloco com mais perguntas dos telespectadores. Você que está em casa, porque a gente sabe que a audiência de televisão, qualquer audiência, ela é muito rotativa. Hoje nós estamos falando sobre a questão da articulação temporomandibular e também sobre a disfunção. Você pode participar conosco, aproveite, porque hoje a gente está recebendo com muito prazer
o fisioterapeuta Henrique Carvalho de Souza. Tem muita gente aqui procurando como é que te encontra. Estou dando aqui o Instagram, que é @fisioesportediv, DIV, como a gente sempre informa também. Daqui a pouco a gente volta aí na sequência do programa de hoje. Chegou a hora de eleger os melhores artistas de teatro do ano 2022 em Divinópolis. Serão 10 categorias e você vai escolher o seu artista preferido para receber o troféu Lindolfo Fagundes. É muito fácil. Entre no nosso site osmelhoresdoano.com. Procure cada categoria, vote no artista de sua preferência e vamos conhecer juntos, ao vivo, aqui pela TV Candidez, os melhores do ano. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira aqui pela TV Candidez, a revista Checkmate, a primeira edição de 2023, já está circulando nas ruas de Divinópolis. Aí nós vimos uma das capas que foi idealizada pelo colega Giovanni Lima, a Natália, que está aí à frente, que é uma médica veterinária, e também uma outra capa que o Carlos vai colocar para a gente. Em junho nós teremos o prêmio Checkmate, hein? Em junho no Salão Paulinelli. A revista Checkmate são 6 edições por ano, trazendo acima de tudo informação, né? Onde quer que você esteja, para o leitor ficar bem informado das notícias relacionadas à saúde, das notícias relacionadas à questão social, enfim, não só de Divinópolis, mas também Itaúna, Nova Serrana e várias outras cidades. Obrigado aí ao Carlos. Aconteceu ontem no Complexo Saúde São João de Deus o lançamento do projeto para ampliação do CTI adulto. O projeto prevê 30 novos leitos, inicialmente serão entregues 10 leitos. A equipe da TV Candidez esteve presente, conversamos lá com a diretora-presidente Elis Regina e o Carlos coloca o VT para a gente. A apresentação ocorreu no auditório do hospital e teve o objetivo de apresentar o novo espaço, que contemplará pacientes da saúde suplementar, desafogando os leitos já existentes. De acordo com a diretora-presidente Elis Regina Guimarães, esse é um grande passo para aumentar ainda mais a complexidade dos atendimentos. Então nós tivemos a aprovação do projeto e agora, então, no sábado passado, nós inauguramos essa obra. Essa obra, ela tem uma estrutura para 30 leitos a mais de CTI, só que a nossa demanda atualmente são para mais 10 leitos. Então, esses 10 leitos vão estar prontos em setembro. O doutor Emerson é coordenador de CTI aqui, ele sabe da importância de uma estrutura bem adequada, obedecendo todas as legislações, principalmente a RDC 50 e a RDC 7. A obra tem mais de 1.300 metros quadrados, com 30 leitos, além de farmácia, posto de enfermagem, sala de serviço, tanque de escovação, banheiros e áreas administrativas. O valor total orçado é de R$ 4.200.000. Há também previsão de construção de novos elevadores. Prédio 1, que é esse prédio principal do São João de Deus, ele tem um problema que já está ficando muito sobrecarregado.
Então, nós temos agora, nesse setor, que é o andar 1 do prédio 2, que é aquele prédio alto que tem no São João de Deus, nós temos a possibilidade de fazer a entrada para aquele prédio pela Rua Niquelina. Então, será construída uma rampa que dá acesso ao estacionamento, bem como serão abertos mais 2 elevadores. Hoje nós temos uma estrutura de 2, serão 4 elevadores. Então, realmente vai agilizar essa questão do atendimento. Obrigado aí ao Carlos e toda a equipe, portanto, parabéns ao Complexo de Saúde São João de Deus por essa ampliação nesse serviço da questão do CTI. Serão 30 novos leitos, inicialmente 10 que serão entregues. Um grande abraço para o Rubens, para toda a equipe que apoia a TV Cândido 10, o programa Amostra Grátis da Saúde. Estou de volta aqui com o fisioterapeuta Henrique Carvalho de Souza, já agradecendo aqui muitíssimamente o seu apoio da Fisioesporte. Como é que é essa estrutura que é completa? Nós estamos falando aqui de uma ATM, da DTM, mas é uma estrutura completa para todo tipo de atendimento, Henrique. Agradecendo aqui mais uma vez você, viu, pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel. A Fisioesporte, ela é uma clínica completa, realmente, assim, a gente não tem só a parte de fisioterapia, né? Temos os fisioterapeutas que lá trabalham de forma individualizada, personalizada, né? Mas também temos pilates que complementam, inclusive, o nosso trabalho, por exemplo, na disfunção mandibular. Alguns pacientes de disfunção mandibular, por exemplo, são pacientes que têm uma alteração postural muito grande. Então, a gente faz toda a correção do crânio, cervical, né, o equilíbrio muscular, e depois a gente acaba passando para as atividades de pilates para continuar o trabalho postural, o trabalho de flexibilidade, o que fortalece ainda mais a resposta da TTM, né, no caso do tratamento DTM. Mas é uma clínica que tem nutricionista, né? A gente tem a Carol Café, que é uma nutrição funcional, especialista em crianças, em transtornos alimentares. A Eide, que trabalha com saúde da mulher, né? Ela trabalha fazendo o preparo de parto, também trabalha com incontinências, né? Incontinência fecal e urinária masculina ou feminina. Psicólogas, né? A gente tem a Ana, tem a Sofia, que são psicólogas excelentes. E tem também o trabalho dentro da água, né? Temos a piscina com o Tunico, educador físico, né? Então a gente tem uma equipe que ela consegue dar apoio a vários profissionais dentro da própria clínica. Ali na Maranhão 861. Maranhão 861, região central. Ô Henrique, eu estou aqui recebendo perguntas também relacionadas à questão não só do bruxismo, mas como também a questão de estalo. Muita gente reclama. Por que acontece muito estalo? E às vezes a pessoa fica até um pouco com medo que vai haver um deslocamento. É um tipo de queixa recorrente? É a queixa mais recorrente. Realmente assim, eu acho que se fosse pegar de todos os sintomas dos pacientes que nos procuram, a maioria tem um pouco de estalo, né? O estalo ele é relacionado à alteração do disco, principalmente, né? Desse disquinho que a foto mostrou aqui dentro da articulação, e quando ele está um pouco fora do lugar, na hora da abertura ou fechamento, acabam aparecendo esses estalidos, né? Ou tensões musculares muito grandes também provocam esse tipo de sinal. Alguma das vezes pode acontecer desse disquinho travar, né? Ele ir para frente, por exemplo, não conseguir voltar. Isso pode fazer com que o paciente tenha uma limitação de abertura, que a gente chama de hipomobilidade, né? Então o paciente tenta abrir a boca, ele não consegue, a abertura fica menor do que o normal, né? Normalmente, a gente tem ali 35 milímetros a 40 milímetros de abertura, que é uma forma até fácil da gente fazer em casa, né? Quem quiser fazer o teste, normalmente a média de 3 dedos, né? Então se a gente colocar 3 dedos dentro da boca, a gente consegue ter uma mensuração de se a minha boca está abrindo normal ou menos ou mais do que o normal, porque pode ser uma hipermobilidade também, uma abertura em excesso, mas a maioria dos pacientes tem uma abertura diminuída no caso dos estalidos, no caso de dor, disfunção temporomandibular. Quando a gente faz a medida em consultório, geralmente a gente vê essa hipomobilidade presente. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o fisioterapeuta comentasse para a gente sobre a questão da dor de cabeça. Quando saber que a dor de cabeça, que é muito constante, tem uma relação com a questão da ATM? Deixa eu ver aqui quem está se identificando. Jandira, bairro Danilo Passos. Obrigado a todos do bairro Danilo Passos. O programa é ao vivo e o Henrique, fisioterapeuta, vai te responder. Boa noite, Jandira. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, quando o paciente nos procura com queixa de dor de cabeça, né, mas alterações de estalo, alterações na disfunção,
a gente faz os testes próprios da disfunção temporomandibular, né, confirmando essa alteração importante que tem que ser tratada. A gente faz os testes, por exemplo, musculares, né? Testes de palpação nos músculos principais, que podem ter pontos gatilhos. Muitas das vezes a dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça de origem muscular, né? Então, às vezes o paciente que tem dor de cabeça crônica fica tomando remédios para dor de cabeça, às vezes, né, a gente vê aí até sem buscar o médico, né, de que é errado, né? Mas às vezes o medicamento por conta própria, achando que a dor de cabeça é de fundo da cabeça, craniano, vascular, e às vezes não, às vezes é só muscular. A gente chama de trigger point, né? Quando a gente faz a palpação dos músculos, tem pontos gatilhos, alguns pontos que a gente aperta e que desencadeia aquela sensação de dor de cabeça naquele exato momento. Então, a gente confirma que a dor de cabeça daquele paciente é de origem muscular, né? Ou o paciente pode ter, por exemplo, um relato de uma dor de cabeça pulsada, ou uma dor de cabeça que a gente fala que ela tem ela é congestiva, né? Então o paciente tem uma dor de cabeça que vai pulsar. Esse tipo de relato para a gente é um relato que a gente investiga muito a região cervical, né? A alteração da cervical, ou tanto da musculatura ou das vértebras, podem alterar o funcionamento das artérias que vão para o crânio, né? Comprimindo um pouco essas artérias, e podem desencadear dores de cabeças de origem cervical. Então, a gente trabalha a região cervical para melhorar a dor de cabeça. Então, a gente faz diversos testes, né, junto com o histórico do paciente, para detectar a possibilidade dessa dor de cabeça vir dessas regiões, né? Uma dor de cabeça intensa, crônica, ela tem também que ser acompanhada pelo médico, né? O médico faz os exames necessários para descartar qualquer tipo de risco. O Henrique, eu quero aqui agradecer a sua presença e te pedir que nesse fechamento do programa, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, o que de mais importante deve ser marcado nesses dois temas que nós abordamos, a questão da articulação e também da disfunção temporomandibular. Olha, o principal seria ficar bem atento aos sinais que são os primeiros sinais, né? Então, sinais muito sutis. Tem muita gente que tem apenas dor articular, só quando aperta ou quando mastiga, né, uma dorzinha pequena, e acaba deixando isso de lado. Eu acho que quanto antes um paciente chegar para a gente, né, o quanto antes as pessoas observarem esses pequenos sinais e procurar ajuda, né, seja do dentista, seja do fisioterapeuta, com certeza ele vai evitar que essa articulação ela se torne uma articulação ruim, né, ou crônica, uma patologia crônica, e aí se torna um tratamento mais difícil. Então, eu acho que quanto antes você procurar, melhor. Outra coisa também seria as questões preventivas, né? Então, uma análise preventiva com o fisioterapeuta para saber como que está a sua postura, como que está a sua mecânica, seja craniana, seja facial, ou seja corporal global, né? Isso ajuda muito a prevenir esse tipo de situação. Também a questão do dentista, né? Uma avaliação precoce e um encaminhamento precoce do dentista também para a gente, isso ajuda muito. Uma orientação que sempre dou é, além dessas questões que são musculares, estruturais, a gente sempre lembrar que o psíquico anda muito junto. Então, uma pessoa sempre trabalhar em cima do emocional, né? Buscar relaxar, buscar atividade física, boa alimentação, né? No dia a dia tentar manter a cabeça mais leve, com menos preocupações, com certeza vai ajudar na diminuição de queixas de bruxismo, de apertamento dentário, de dores tensionais, né, que isso pode gerar uma disfunção mandibular. Então, acho que a prevenção também seria uma coisa muito importante a se fazer, né? Que legal, Henrique, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez aqui agradecendo em nome da direção de toda a TV Candidez por essa parceria, pela sua presença aqui conosco. Leve o nosso abraço a toda a equipe da Fisiosport, 3213-1963 aqui em Divinópolis. Instagram, você está sempre dando algumas dicas lá também, né? O Eduardo Silva até comentava comigo, @Fisiosportdiv. Um abraço para o Eduardo Silva, que também nos sugeriu essa entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez e leva o nosso abraço a toda a equipe. Eu que agradeço, Samuel. Agradeço a todos, tá? E me conto sempre à disposição.
tá? Para qualquer dúvida, se alguém tiver mais perguntas também, pode encaminhar para o Samuel, ele me encaminha, ou então busca a gente lá na Clínica Ou até no direct Esporte. também, né? Você pode responder. Ou no direct. Que legal, bacana. Muito obrigado, Henrique, mais uma vez. Obrigado você, boa noite a todos. Eu gosto sempre de ressaltar que essa reprise você vai acompanhar no sábado a partir de 1h da tarde. Breve, essa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima terça-feira ao vivo, vai ser a primeira terça-feira de abril. Uma boa noite para você, até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.